Olá meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Emival, então vamos lá resolver as questões que a gente postou lá no grupo do Telegram. Se você não resolveu as questões, vou deixar aqui no link, é só você clicar, responder e depois vir assistir ao vídeo. Então vamos lá, o texto era o seguinte: não creio que se deve propriamente lamentar. Vamos jogar lá para a tela. Esse vazio nos textos da lei maior. Então esse trecho aqui, essa questão, ela é da banca Fundação Carlos Chagas, a FCC, e eu repartir as alternativas em questões. Questão 1. A oração não creio tem por sujeito a oração subsequente. Então vamos lá. Não creio, o verbo aqui é essa parte aqui, crer. Vamos colocar aqui a caneta. Então, quem é que não crê? Ou seja, o que é que não se crê? Na verdade, eu não creio. Então você vai perceber aqui que há um sujeito elíptico, um sujeito desinencial, um sujeito oculto, conforme o gramático, tá? Então, na verdade, a questão diz que o sujeito está na oração subsequente. E isso não é verdade. A oração subsequente, nesse caso, ela tem uma função aqui de objeto direto. Então, gabarito aqui errado. Vamos à questão 2. No caso de substituição da forma não creio por não é crível, o sujeito manter-se-á o mesmo. Então a gente já sabe que o sujeito é o desinencial, o sujeito oculto. Então vamos analisar com essa alteração. Não é crível que se deve propriamente lamentar esse vazio nos textos da lei maior. Então primeiro você deve se perguntar o que é que é, o que é que é. No caso, isto não é crível. Então você vai perceber que essa oração aqui, nesse instante, agora com essa reescritura, sim, ela exerce essa função de sujeito. Então aqui nós temos a chamada oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, aquela que tem função de sujeito. Então você poderia trocar assim, isto não é crível. E aí esse é um verbo de ligação e o crível aqui é um predicativo do sujeito. Então quando a banca diz que o sujeito é o mesmo, né, se manterá o mesmo, isso não é verdade. Aqui o sujeito simples, o sujeito oracional e lá o sujeito é oculto. Então não manterá. Gabarito errado. Questão 3. Os termos no texto e da lei maior são complementos verbais. Então, complementos verbais, como a gente já sabe, é o objeto direto, é o objeto indireto, ele é regido até por um verbo. Então, vamos analisar. Deve propriamente lamentar esse vazio nos textos. Então, esse vazio onde? Nos textos, é uma circunstância de lugar. Aqui, uma adjunta adverbial de lugar. E esse da lei maior, como ele não foi apresentado o trecho completo nos textos da lei maior, não, ele separou em partes. Esse da lei maior, ele tem a função sintática aqui de adjunta adnominal do texto. É o texto que pertence à lei maior, o texto da lei maior. Então, no caso, adjunta adnominal. A questão diz que são complementos verbais, então totalmente equivocado, não é o gabarito aqui errado. Questão 4. No caso da substituição de não creio por não tenho uma convicção, a regência seguinte passará a ser nominal. Então eu gostei muito dessa questão número 4 porque ela diz passará, ou seja, haverá uma transformação. Por quê? Lá no texto nós temos um verbo pedindo essa regência, ela vem de um verbo. Não creio isso, que se deve provavelmente lamentar. Então sim, é uma regência verbal. Aqui a banca trocou, ela alterou. Não tenho a convicção. Aí quem não tem a convicção, não tem a convicção de algo. Então todo esse trecho aqui que está sendo iniciado por essa oração, ele na verdade, vamos até colocar aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Ele complementa esse nome. Então sim, essa afirmação está correta. A regência agora passará a ser nominal, como a gente colocou aqui. E quem é o sujeito? Tá? Logicamente a gente sempre deve buscar o sujeito. O sujeito aqui é eu. Eu não tenho convicção disto. Ok? Vamos à questão 5. Uma forma da voz ativa equivalente a que se deve propriamente lamentar é que deve ser propriamente lamentado. Então vamos fazer essa reescrita. Não creio, aí eu fiz aqui a reescrita, mas essa parte da oração subordinada, iniciada aqui pelo que, eu coloquei ela na ordem direta para ficar mais fácil aqui o entendimento. E aí ficará assim: não creio que esse vazio deve ser propriamente lamentado. Aí aqui tem um espaço para a gente colocar quem é que fará essa ação nos textos da lei maior. Então o que esse vazio aqui é? É um sujeito passivo, ele sofre a ação. O deve ser lamentado é aquele típico caso lá da voz passiva analítica. Aqui você tem deve, o ser, que é o verbo ser, no caso, seguido aqui do particípio. Então não é a voz ativa, como diz aqui, como afirma a questão. Nós estamos falando de uma voz passiva. E aí, também é importante a gente até relembrar como que passa essa frase, esse trecho da voz passiva para a voz ativa. Aí aqui, o local em que existiria aqui o agente da passiva, ele passa a ser o sujeito lá na voz ativa, e esse sujeito paciente, o que sofre a ação, ele passa a ser o objeto direto. Então seria mais ou menos assim: eles
devem lamentar esse vazio. Aí seria a voz ativa, conforme diz a questão. No caso aqui, não, voz passiva analítica, e o gabarito então é errado para a questão 5. Então, resumindo, questão 1, 2 e 3, o gabarito errado, e o 5, né, o gabarito errado, e a questão 4, o gabarito certo. Parabéns a todos que participaram, tá? Se você errou ou se você acertou, o importante aqui é tirarmos conhecimento disso. Então, um abraço e até os nossos próximos desafios.